Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência a Memória. Quando a gente fala que pela Câmara Municipal de São Paulo passaram e ainda passam os principais nomes da política brasileira, é porque temos muito orgulho de cada tijolinho colocado nessa história por pessoas de tanta vocação. Pense que a nossa entrevistada de hoje é especial demais. Foi de uma lei dela que saiu o nome deste plenário, 1º de maio, uma homenagem aos trabalhadores. Foi da coragem dela como vereadora, numa época de pouquíssimas mulheres, que surgiu um caminho para a Prefeitura de São Paulo. E Luísa Erundina foi a primeira mulher a comandar a maior cidade do país. Assistente social, professora, deputada estadual e no 7º mandato como deputada federal, hoje ela volta ao plenário que batizou para contar como tudo começou aqui dentro. Mas que honra, muito obrigada por essa presença. A gente esperou tanto por esse momento. Pois é, Viviane, eu quero agradecer a todos vocês da tua equipe, né, que estão aqui a postos para registrar essas memórias, que não são memórias individuais, são memórias de uma luta coletiva, né, pelo povo, pelos direitos dos trabalhadores, pela democracia. Nós vivíamos naquele momento em plena ditadura militar. Então eu quero saudar os que nos acompanham nesse programa, que resgata a memória da Casa do Povo aqui na cidade de São Paulo. Agradecer a oportunidade. É bom ter uma jornalista, mulher, né, fazendo essa entrevista. Tem tudo a ver da nossa luta pela emancipação feminina, pelos espaços de poder que estão quase sempre relegados quando se trata da mulher. Esse poder é sempre destinado ao homem de um modo geral. E é uma luta nossa por espaços de poder para que os nossos direitos, os direitos das mulheres trabalhadoras, serem respeitados e atendidos na legislação que se faz nas 3 instâncias de poder, na Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Então estamos avançando, mas muito aquém do que nós representamos quantitativa e qualitativamente na sociedade brasileira. A senhora sabe que pesquisando o tempo que a senhora foi vereadora, porque a gente conhece a senhora como prefeita, como deputada, mas essa parte como vereadora, que foi o início da carreira política da senhora, eu ficava muito curiosa para saber. Então eu vou contar para vocês como é que era esse cenário. Quando a deputada Luísa Erundina chegou, ela não tinha nem 50 anos, era uma mocinha. Aqui existiam pouquíssimas mulheres, junto com ela só mais 2, que eram a Irede Cardoso e a Tereza Lajolo, as grandes companheiras dela aqui. Ela teve 26.043 votos, mas ela chegou, gente, com uma coragem que ela vai ler para a gente um trechinho do discurso dela. Escutem só, em plena ditadura. Se você me permite, eu agregaria a informação claro. sobre a designação do nome do plenário como tendo sido uma lei de minha iniciativa. Eu substituí o nome anterior, que era 31 de março, portanto, a comemoração do golpe militar. E o 1º de maio é o Dia do Trabalhador. Olha a nossa ousadia. Substituiu o principal parlamento municipal do país, né, que tinha um nome que homenageava a data em que se deu o golpe no país, 31 de março, por uma outra data dos trabalhadores que lutaram contra a ditadura e que derrubaram a ditadura durante 21 anos. Então nós tínhamos, de fato, a coragem do louco, dos loucos. Eu costumo dizer que precisaria de mais loucos para a gente fazer aquilo que o Brasil está precisando, viu, Viviane? Eu imagino. Olha, gente, ela vai ler um trechinho do discurso que ainda era ditadura. E olha o que ela falou ali, mulher, e ali em cima já da tribuna. Bom, eu me dirigi aos senhores presidentes e vereadores dizendo que esta é a Casa do Povo. Consequentemente, esta tribuna é uma tribuna do povo.
Eu me perguntei durante esta sessão o que diria o povo se estivesse aqui no meu lugar. E me ocorreu que ele falaria ser revoltante fazer um juramento diante de uma Constituição que ainda contém a Lei de Segurança Nacional. Então, como representante do povo, eu faço o juramento com essa restrição. Precisamos acabar, de uma vez por todas, com esse entulho autoritário, a Lei de Segurança Nacional. Portanto, era uma luta permanente contra o arbítrio, a ditadura militar, civil-militar e pela democracia. Então, nós não deixávamos escapar um espaço, uma ocasião que fosse, que não se denunciasse o regime militar, civil-militar e o desrespeito à democracia e ao Estado Democrático de Direito. Só que era tudo muito novo para o parlamento, Sim. Isso que a senhora trazia. Luta por creche também, inclusive para as funcionárias daqui, que a senhora lutava. O fortalecimento do legislativo, a autonomia. A senhora queria poder discutir o orçamento aqui dentro e não dava. Exato. Que foi uma outra coisa importante, Viviane, que nós trouxemos para casa. E quando eu falo nós, somos 5 vereadores do Partido dos Trabalhadores. Eu, assistente social, Tereza Lajolo, professora municipal, Ireide Cardoso, de saudosa memória, que era jornalista, mulher extraordinária. Que ela era incrível, né? E 2 operários, que era João Carlos Alves, de saudosa memória, ele há pouco tempo faleceu, e era um companheirão, um operário. E também Cláudio Barroso, também operário, jovenzinho, que militava nas portas das fábricas e que se elegeu. Chegamos aqui os 5, né? E os vereadores gozando da presença nossa, como mulheres, e a preocupação deles era saber se nós tínhamos pernas bonitas, né? E não havia banheiro feminino na casa. Isso tudo teve que ser reivindicado por nós, porque não havia nenhum sinal de que essa casa, em algum momento, pudesse acolher, como representantes do povo, mulheres. E chegávamos aqui 3, com 2 homens, e de um partido de esquerda, o Partido dos Trabalhadores, que nasceu exatamente com a consigna de ser uma força, né, originária da luta sindical, da luta operária, da luta dos movimentos sociais populares, nós que lidávamos e militávamos nesses espaços. E foi um grande momento para a política paulistana e brasileira, aquele que estivemos entrando nessa casa pelas mãos do povo. E cada vez que eu entro aqui, me comove, me emociona, me dá saudades, e saudades daquelas pessoas todas, não só vereadores e vereadoras, nem vereadoras havia, éramos só nós, os servidores da casa, que eram grandes aliados nossos dentro dos limites que eles tinham, mas eles realmente, às vezes, até alargavam esses limites para atender às nossas demandas, que era permitir que o povo entrasse na casa. A casa vivia cheia de gente, reivindicando direitos, direito à moradia, direito a ligar luz e água nas favelas, o direito... A não sofrer mais as enchentes, exatamente, que a senhora trouxe esse debate para cá também. Então, e nós trouxemos o povo para casa, que se diz que é a casa do povo. E havia vereadores que ficavam muito irritados com a presença do povo. Um deles até dizia que eles vinham e faziam xixi nas cortinas, de fato, cortinas de seda, né? E é evidente, a gente trazia o povo tem criança, e não tem com quem deixar as crianças quando vem reivindicar os seus direitos em algum espaço de poder. Entrava todo mundo, enchia a casa, e foi assim que a gente conseguiu fazer mandatos, né, democratizando o espaço público dessa casa, uma das casas mais importantes do Poder Legislativo no Brasil. Quer dizer, ao mesmo tempo que a senhora e outros vereadores reclamavam que faltava prerrogativa para aquela época, vocês conseguiam, quando traziam o povo, equilibrar isso, porque alguém via, né? Alguém sentia essa pressão. E, Viviane, prefeito a coisa sentia. importante é que a gente colocou, de fato,
os mandatos a serviço das demandas populares. E não assim fazendo por eles, é trazendo-os juntos, para eles manifestarem aquilo que a gente traduzia nos discursos da tribuna, ou nas iniciativas legislativas que a gente encaminhava e que nunca tinha sucesso. Sequer chegava ao plenário da casa, quando muito chegava na Comissão de Constituição e Justiça e lá já era derrotado, já era arquivado. Portanto, o poder nosso era aquele junto ao povo como a fonte do poder. Eu aproveito, inclusive, para quem está nos acompanhando nesse programa, né, de que o poder ele se constitui não só do legislativo, do executivo e do judiciário. Tem um poder anterior que ninguém se dá conta de que existe, porque não convém saber que ele existe, que é o poder popular. O poder popular que, inclusive, né, cria os mandatos, confere mandatos, até para o executivo, também para os legislativos, Câmara e Senado. Só que o povo não tem voz, né? Não participa das decisões estratégicas quando está se discutindo, por exemplo, o orçamento da cidade, orçamento anual. Tem que discutir com o povo as prioridades. Quando eu me tornei prefeito, eu discutia, antes de mandar o projeto para a Câmara, eu discutia nas comunidades, em toda a cidade, junto com o secretariado que ia ouvir do povo aquilo que o povo queria, que naquela região fosse prioridade do ano seguinte e que deviam constar essas prioridades do orçamento que se faz em um ano em relação ao ano seguinte. Então, essa casa foi uma escola para mim no exercício do mandato. Foi o meu primeiro mandato na época da ditadura militar, que ainda vigente, né, de um partido que começava a existir ali, que era o Partido dos Trabalhadores, que víamos da luta sindical, da luta popular, da luta no campo e na cidade. Portanto, foi um momento muito bonito, muito forte, mesmo convivendo com uma ditadura civil-militar que eliminou vidas preciosas, que até hoje temos 434 brasileiros e brasileiras, jovens, estudantes, operários, religiosos, desaparecidos políticos, que a Comissão Nacional da Verdade, com todo o esforço que ela fez, ela não conseguiu chegar à verdade sobre aqueles desaparecidos. E quando alguém desaparece e os seus restos mortais não são apresentados, não apresenta, o crime continua. Portanto, até hoje, o Estado brasileiro, né, que é quem governava o país na ditadura civil-militar, deve ao povo brasileiro, né, ainda comete o crime perpetuamente até o dia em que revelar onde estão os restos mortais desses 434 brasileiros e brasileiras que lutaram pela democracia. Se a gente tem essa incipiente democracia, podendo estar aqui numa casa legislativa, podendo revelar falando os o que fatos, a gente quer, revelando fatos da época da ditadura. Nós começamos nossos mandatos em plena ditadura militar. E, no entanto, a sociedade já havia avançado no seu nível de consciência política, de organização política, de participação política. E o Partido dos Trabalhadores, naquele momento, teve um papel decisivo, porque nos deu aquela formação política para que a gente pudesse agir da forma autônoma, independente, como a gente agiu durante aquele período. Vamos falar mais dessa coragem toda no próximo bloco? Claro. Já já a gente volta então com Vossa Excelência a Memória. Não sai daí, até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com Vossa Excelência Memória e aqui no plenário batizado por nada mais, nada menos do que pela deputada Luísa Erundina,
Que honra estar aqui com a gente hoje. Foi vereadora aqui na Câmara Municipal de São Paulo, de 83 a 87. Quando a senhora estava aqui, passou alguma vez na cabeça da senhora que a senhora poderia ser a primeira prefeita mulher de São Paulo? Não, Vivi, não, em nenhum momento eu cogitei sequer de entrar na política partidária e de disputar mandatos. Veio muito em razão da minha opção profissional. Como assistente social, nós também nos envolvemos na luta de resistência à ditadura militar, né, nas instituições sociais, mesmo no Estado, onde nós trabalhávamos como assistente social. Eu sou assistente social da prefeitura, né, aposentada, concursada. E naquele tempo, né, como vereadora, eu continuei como assistente social. E a minha formação profissional, né, me levou a tomar a consciência política da minha profissão. Eu não podia apenas levar aquilo que o povo depende do Estado, né, de ajuda, de alimentos, de assistência. Não é para isso que se organiza uma profissão, se formaliza a criação de uma profissão, que é o serviço social. Então, o profissional assistente social, ele tem que viver o seu tempo, ele tem que assumir posições. E nós vivíamos uma sociedade dividida, né, entre o arbítrio, o autoritarismo, a repressão política e a resistência a isso. Foi o que a gente viveu, numa certa medida, durante o governo que, graças a Deus e ao povo que lutou, nos livramos recentemente do governo que acaba de sair, né, graças à luta do povo e graças também à presença divina na vida da gente. Mas não é fácil conviver com uma assistente social em governos autoritários, você tendo uma opção política, não político-partidária. Eu não era afiliada a partido nenhum. Eu era assistente social, militava na minha categoria profissional no movimento sindical, participei da luta de resistência como assistente social, presidente da Associação Profissional dos Assistentes Sociais de São Paulo, e, portanto, como o PT nasceu da luta sindical, eu era presidente da Associação Profissional de minha profissão, houve tudo a favor de que, quando Lula estava criando, né, o Partido dos Trabalhadores e os operários estavam criando a CUT, e eu era sindicalista da minha profissão, então se misturaram essas condições de trabalhadora social e de sindicalista num momento de ditadura civil-militar, e nós não tínhamos absolutamente, né, razão para simplesmente tentarmos ser neutras. Não tinha como ser neutra. Ser neutra era ofender o povo, sabe? Era agredir o povo, sabe? Enfim, era trair o povo. O povo naturalmente não tem partido, não tem, mas por essência, o ser humano é livre. Ele quer ser livre, ele quer ter poder de decidir seus destinos, ele tem que poder de fazer sua própria história. Então não dava para um assistente social que se dizia neutra, e havia alguns e muitos que não assumiu nenhuma posição crítica em relação à ditadura. E nós continuamos a sofrer perseguição nas instituições onde nós atuávamos como assistentes sociais. E atuávamos junto com o povo, levando o povo a ocupar os gabinetes de secretários para reivindicar seus direitos. Direito à ligação de luz e água nas favelas, direito a uma conta de água e luz diminuiu do seu valor, que é a tarifa social de água e luz. Foram todas demandas que nós, assistentes sociais, né, participamos com o povo na luta por esses direitos, e houve, inclusive, caminhadas até o Palácio do Bandeirantes, Verdade, reivindicando esses direitos que estava a nível do governo do Estado, das empresas estaduais. Né? E sabe por que eles não ligavam? As favelas não tinham nem luz nem água, né? Não tinham direito de ligar.
Mas sabe por que não tinha? Porque eles temiam que, ligando água e luz, o pobre costuma pagar suas contas, sobretudo no passado, né? Eram muito rigorosos de cumprir suas responsabilidades. Então, eles pagando uma luz que ele ligasse no seu barraco, ou uma torneira que ele ligasse no seu barraco, ele tinha que prestar contas, aliás, para poder pagar aquela conta. E a conta, sabe por quê eles não ligavam água e luz? Não é que o pobre não pagava a conta de água e de luz, é porque o recibo que as empresas públicas tinham que entregar depois de pagar a conta, serviria como prova de uso da terra. E tem uma lei de uso capião que depois de 5 anos de posse de uma terra pública, ou mesmo de uma terra particular, aquilo confere o direito de posse da terra. Então, eles não permitiam, e a gente descobriu isso. E aí começamos a lutar pelo direito de água e luz. Nós queremos água e luz nas favelas. E era a multidão que ia caminhando, porque eles alugavam os ônibus, aí a polícia interrompia, né, que os ônibus pudessem sair dos seus lugares onde ia trazer essa população, e pessoas, né, com deficiência física, crianças de colo, multidão que ia à porta do governo do Estado reivindicar o direito que todos já tinham desde que nasce, já nasce com luz na vista, né? Já nasce com água na torneira para tomar o primeiro banhozinho que a parteira faz com a criança que nasce, enquanto que o filho do pobre não tinha. Então foi a luta do povo, junto com os parlamentares, que esse povo mandou para o parlamento. É bom tomar consciência quem vocês mandam para representá-los no parlamento, seja a Câmara Municipal, seja a Assembleia Legislativa, seja a Câmara dos Deputados, seja Senado Federal. São espaços de representação política de parlamentares eleitos soberanamente pelo povo, e só aqueles que são fiéis aos seus compromissos com o povo é que devem ser reeleitos. Então, eu faço um alerta, meus irmãos da periferia, que nós já convivemos tanto tempo juntos, para ter presente isso, as conquistas que temos hoje. Certos direitos como ligação de água na favela, de luz na favela, e tantos outros direitos, asfalto, saneamento básico, escola, posto de saúde, creche. Isso são conquistas, não é favor de governante nenhum, são conquistas que vocês, povo sofrido, trabalhador, que paga imposto, que conquista esses direitos. Então, cuidado quando tiver que escolher os seus representantes no Legislativo, também no Executivo, que é como a extensão de vocês lá. Eu poderia estar aqui na Câmara, quando eu cheguei aqui, né, representando os interesses dos patrões, né, daqueles que já tinham tudo, já tinham água, luz e coisas mais dos investimentos do poder público, mas os investimentos do poder público, em geral, ficam nas regiões que já está suprido de tudo. E quando chega mais para perto da periferia, aí vai escasseando o asfalto, né? O córrego que fica contaminando a água da casa do pobre, né? E tudo isso que tem ainda por se fazer, porque o povo ainda não tem atingido plenamente seus direitos de cidadania. Mas a gente vai chegar lá. É a política que faz com que a gente conquiste esses espaços e os coloque a serviço de quem nos coloca nesses espaços. Agora, deputada, como não tinha sido fácil aqui, como vereadora, como a senhora contou, com os vereadores estranhando tudo, com esse enfrentamento à ditadura, quando a senhora foi eleita prefeita, a senhora pensou, meu Deus, e agora? Né, eu conheço aquela Câmara. E, de fato, não foi fácil. Né? Pedro Dalari, que era o líder da senhora aqui, sofria para conseguir os votos, contou para a gente que a senhora falava para ele, é no convencimento que eu quero, mas não é fácil. E tinha também, às vezes, um comportamento meio radical de alguns administradores regionais. Aquilo que hoje é o prefeito regional era administrador... Que é o subprefeito hoje. É subprefeito, né?
Então, era o administrador regional, as várias regiões da cidade, né? E o vereador poder ter audiência com a prefeita, através do líder da Câmara, isso podia, estava previsto. Mas ele procurava o governo local, que é o administrador regional. E muitos companheiros que eram administrador regional do nosso partido eram muito radicais, né? Faziam o vereador ficar na fila para chegar a vez dele ser atendido. Olha lá, também não pode exagerar, né? Se é um vereador, se supõe que ele tem muitas tarefas, ele tem uma agenda, ele tem pouco tempo. Então não faria nenhuma diferença recebê-lo antes de quem estava na fila, população que tinha tempo de esperar ser atendido pelo governo local. Então nós tínhamos também esses vieses de quem era novato no exercício do poder sendo esquerda. Então a gente achava que tinha que ser rigoroso, tratar o vereador igual trata a um morador da favela. Tudo bem, temos que tratar naquilo que é direito dos dois, mas a forma, o momento, a relação, até porque a gente depende do voto do vereador. E nós tivemos muita dificuldade. Tanto é que quando eu fui vereador aqui, eu tive N projetos de lei apresentados e que não chegavam sequer a ser votados no plenário. Barrava, a própria comissão por onde ele passava, a primeira da Comissão de Constituição e Justiça, era barrado. Agora imagina como prefeita. Com minoria aqui, eu tinha minoria. Portanto, era e com também o governo do Estado contra nós, era o governo Quércia, que era adversário nosso. E era o governo Collor, antes Sarney, depois Collor, e me perseguia. Aquela ministra, né? A Zélia Cardoso, agia em detrimento dos direitos da política econômica de São Paulo. Eu tive que me rebelar, eu me rebelei num dado momento contra a política econômica do governo federal, porque atentava contra os interesses da nossa cidade, que tinha uma outra situação econômica que não aquelas a quem eles destinavam. Sim. Aquelas medidas que não resolviam os problemas da cidade. Então eu tive que enfrentar o governo federal, o governo estadual, sabe? E aí a Câmara Municipal, o Poder Municipal, a Câmara Municipal, com minoria, não foi fácil. Se eu não tivesse trazido o povo para governar comigo, e muitas vezes, por exemplo, a prefeitura devia muito. E nos governos anteriores, a prefeitura não estava preocupada em pagar, porque... Não, quase inviabilizou o governo da senhora essa dívida. Os primeiros meses, eu não podia sacar da conta da prefeitura no Banespa, que era onde ficavam as contas, porque fecharam a torneira lá para poder me punir o governo, né? Cobrando uma dívida de governos anteriores. Então não foi fácil, mas isso me ensinou a governar com o povo. Agora, prefeita, quando a senhora disse que não tinha maioria aqui, mas quando a senhora passou um momento bem difícil, que foi o processo de impeachment, quando o Tribunal de Contas reprovou as contas da senhora, aí a maioria ficou do lado da senhora e barrou esse processo. Quer dizer, teve que reconhecer que sim, a senhora era uma boa prefeita. E foi cair, sabe onde? Na Justiça, nessa conta, foi a primeira conta do primeiro ano do governo. Ela foi liberada agora pelo Tribunal de Contas do município. Ela foi julgada. Eu estava pendente da decisão judicial. Eu estava ainda sob a espada no meu pescoço, depois de quase 40 anos. Foi depois de 40 anos que o Tribunal de Contas do município, né, com o conselheiro que era o relator da matéria, que é do Partido dos Trabalhadores, e se tornou conselheiro do Tribunal de Contas do governo da Marta, indicação da então prefeita Marta. A Maurício Faria? Maurício Faria, grande companheiro, que foi num período aqui também foi vereador também. Meu representante aqui na Câmara, né? O líder do governo, teve um período que ele assumiu também. Pedro saiu para se candidatar, o Maurício assumiu. Então ele foi o relator dessa matéria. Depois de 40 anos, o Tribunal de Contas decidiu, quer dizer, decidiu a questão, porque o processo estava lá, a Justiça Geral passou para lá, e a Justiça Municipal, ou seja,
o Tribunal de Contas do município segurou essas contas. Cada eleição eu era ameaçada de não poder ser candidata. Eu tinha que fazer uma justificativa, pedir ao meu advogado para relatar o processo que estava sendo tramitando em todas as instâncias. Eu ganhava nas instâncias superiores, mas quando chegava aqui era barrado no Tribunal de Contas do município. E só agora, recentemente, este ano já, é que essa minha conta foi liberada, senão eu ainda hoje estaria pendente de ter emancipação suficiente como cidadão de ser candidata. Você vê que não é fácil, não é fácil, tá? Mas a gente tem que enfrentar para saber que o poder tem que ser disputado, né? Se tem democracia, essa democracia te permite disputar com quem quer que for, quem quer que seja, que dispute o poder, porque esse poder não é do povo, então o povo é quem nos manda para esses espaços, como eu já falei, então tem que disputar, mas não é fácil. Não é fácil, né? Vamos falar de um capítulo também que não foi fácil, que foi a questão das ossadas, né, de Perus. A senhora foi avisada da descoberta, quando prefeita, né, dessa vala clandestina no cemitério Dom Bosco, em Perus, no dia 4 de setembro de 1990. No dia seguinte, já foi instaurada uma CPI, quer dizer, a senhora pediu uma ação imediata. Exato. Era um absurdo para a época, a senhora ficou extremamente chocada e a senhora queria saber, queria que investigassem a origem dessas ossadas e a responsabilidade dessas ossadas. Pois bem, a gente encontrou essa vala clandestina do cemitério municipal, que foi construído por Maluf, quando foi prefeito da cidade. Ele foi prefeito algumas vezes, prefeito Brioni, e também eleito, ele teve alguns mandatos eleito prefeito, e ele construiu o cemitério Dom Bosco, lá em Perus, lá no extremo oeste da cidade, longe, é bem distante do centro da cidade, para exatamente fazer a desova dos corpos das vítimas da ditadura militar, porque ele era aliado dos militares. Ele, portanto, governava a cidade de São Paulo, né, aliado aos interesses da ditadura militar. Então, ele abriu espaços, provavelmente, em outros cemitérios. Inclusive, eu determinei que se investigasse também outros cemitérios do município, construídos na época dele, e provavelmente haverá corpos ainda de desaparecidos políticos. Então, quando veio a notícia, eu estava no gabinete, saí imediatamente para o local, porque se eu não tivesse presente e assumisse a segurança das ossadas, corria-se o risco, porque ainda tinha gente do Instituto Médico Legal aqui do Estado, que ainda havia sido servida à ditadura militar, fazendo a perícia nas vítimas da tortura, para ver o quanto da tortura ela aguentava mais tortura do que aquilo que já tinha sido aplicado. Então tinha um tal de um Chibata, sei lá, era médico, e era médico a serviço do regime, para medir, ele e outros, para medir o grau de resistência da vítima, do perseguido político, do preso político, submetido a torturas, o quanto ainda aguentava de tortura antes de virar óbito. Então, quer dizer que a senhora foi pessoalmente lá por isso? Fui pessoalmente. A prefeita indo no local, quero ver quem vai mexer nisso aqui. Secretário de governo, era José Eduardo Cardoso, e nomeei uma comissão constituída por representantes nossos, secretários, representantes dos familiares das vítimas da ditadura, né? E essa comissão ela perdurou durante todo o final do nosso governo, exatamente acompanhando o trabalho de investigação das ossadas, que eram 1.049 ossadas, né, acondicionados em sacos plásticos, sem nenhuma identificação. Então, havia corpos, ossos de corpos inteiros, de 1.049 pessoas, inclusive crianças, né, e muitos negros também. A investigação revelou isso, né, muitos daqueles eram negros, e deles nós descobrimos 7 desaparecidos políticos, cujas ossadas foram identificadas, porque aí
naquele momento, eu propus ao governo do estado, que era Fleury, né, um acordo, um convênio com a Unicamp, para que a Unicamp, com o seu Instituto, né, de Medicina Legal, pudesse fazer o trabalho de investigação daquelas ossadas, né. E eu fui pessoalmente, depois que eles organizaram as ossadas em outras condições, nós pusemos num caminhão e no dia seguinte eu pessoalmente fui atrás do caminhão e mais gente nossa, corri o risco. E outra coisa, de um dia para o outro, até a gente preparar a ida para a Unicamp e ter o aprove do governo do estado para poder eles acolherem essas ossadas lá na Unicamp, né? Eu deixava a Guarda Metropolitana, que inclusive tem vários deles aqui ainda, que foi do meu tempo. Quando eu venho aqui, a gente se encontra. É uma festa. É uma festa, né? Eu chamo os meus guardinhas, né, da época. Então, eu deixei, e também responsabilizei a Polícia do Estado pela preservação das ossadas, enquanto eu tirava de lá era uma sala que eu pus as ossadas, que eles puseram em outros sacos e fizeram um mínimo de organização daquele material. E eu pessoalmente fui num caminhão com as ossadas em cima, eu e outras autoridades, para levar até o Unicamp, sob o risco de ser atacada e ser tirada das nossas mãos aquelas ossadas, porque estávamos em plena ditadura militar. E até ali foi a primeira descoberta do que havia acontecido com os desaparecidos políticos. E o mérito daquela atitude nossa é que deveria ser mesmo, não tem nenhum mérito nisso, é obrigação nossa, é responsabilidade nossa. Eu tinha o poder político da cidade nas minhas mãos, eu tinha que fazer aquilo. Se eu não fizesse aquilo, eu não estaria hoje aqui dando essa entrevista, porque eu teria conectado com os crimes da ditadura, porque aqueles crimes foram cometidos. Inclusive, tinha um trabalhador, um funcionário do cemitério, o seu Antônio, que me revelou muito de como chegavam lá aquelas ossadas. Eram ossadas com sangue no camburão, as ossadas escorrendo sangue. E uma das ossadas, que a gente descobriu, inclusive, lá na Unicamp, da Sônia Ângel, filha da Zuzu Ângel, ela tinha os seus seios, o Antônio me falou que no corpo dela estava sem seios. Foram decepados os seios da Sônia Ângel, vítima da ditadura militar, além de outros, né? Então, se eu não tivesse tido essa decisão firme e com os familiares me apoiando, os familiares estavam juntos, me apoiando, querendo que se fizesse essa investigação para ver se alguém deles estaria lá. E alguns foram encontrados, 6 ou 7 da nossa época foram encontrados, além de outros, em outros laboratórios que depois foram criadas condições para que isso ocorresse. E nenhum outro órgão público do país, nenhum governante abriu a qualquer arquivo de onde se encontravam os arquivos da ditadura militar, que estão ainda preservados até hoje, porque os militares não abriram essa verdade. Nós ainda temos 434 desaparecidos políticos. É preciso trazer a verdade, a memória, a verdade histórica, que não pode ficar escondida, né, no silêncio. O silêncio da morte não é o silêncio que se deve preservar, é o silêncio da democracia, sim. Na democracia, sim. Então, aquele primeiro gesto nosso, apoiado pelos familiares, né, provocou os governantes de outros estados. E aí, na época, o governador de Pernambuco abriu os arquivos da ditadura lá no seu governo. E assim foi acontecendo, mas ainda não se abriu toda a verdade. E eu gostaria de não partir definitivamente antes da gente ver revelada essa verdade inteira, porque só quando ela vier à luz, a verdade, a justiça se cumprir, né, junto aos familiares, aos parentes, cuja ferida ainda hoje está aberta. Tem a mãe do Fernando Santa Cruz, que é um jovem que desapareceu, está desaparecido, né, foi assassinado no Rio de Janeiro, né, da Rosalina Santa Cruz, irmão da Rosalina Santa Cruz, que foi minha secretária
de assistência social na prefeitura, a mãe dela durou mais de 100 anos. E o que a manteve viva era a esperança de encontrar onde estavam os ossos do seu filho Fernando, para ela poder levar uma vela e rezar. Né? Então, a ferida da ditadura continua aberta em muitas famílias cujas vítimas ainda não chegaram a se revelar sequer os restos mortais dessas pessoas. Então, nós brasileiros, democratas, que queremos que a democracia não fique submetida a sustos, como passou recentemente, nós não podemos viver de saltos, de ameaça de ditadura. Isso é insuportável. Eu quero partir vendo que meu povo, meu país, tem uma democracia estabilizada, para não sofrer esses sustos, né, esses recuos, que a cada vez comprometem conquistas valiosas que o povo consegue a duras penas, com muito sofrimento, com muita dor. Né? E a Bachelet, a ex-presidente do Chile, que foi vítima da ditadura lá no Chile, ela tem uma expressão muito forte. Ela diz que uma ferida aberta só sara no dia em que essa ferida for lavada. Então, a ferida que está no coração dos familiares, dos amigos, dos companheiros, daqueles que estão desaparecidos, nem se sabe onde estão suas ossadas, porque alguns deles foram incinerados num forno que havia numa empresa lá no Rio de Janeiro. Enfim, a história da ditadura tem que ser contada por inteiro. E para a gente não correr o risco de outra ditadura, eu quero partir já tendo uma alma mais leve, porque eu terei deixado o meu povo numa condição mais segura do ponto de vista do seu regime político, do ponto de vista de assegurar governos democráticos como o que temos hoje, com Lula presidente pela terceira vez. E tem um monumento, né, que a senhora assinou lá no cemitério e diz exatamente isso. Fica registrado que os crimes contra a liberdade serão sempre descobertos. E a senhora assinou. E para a gente encerrar, que está chegando no finzinho, eu queria só contar para a senhora que quando o Aldo Rebelo participou, né, que também foi vereador aqui do nosso programa, eu perguntei para ele, era o primeiro mandato dele, né, a primeira vez que ele tinha sido eleito, super mocinho. Eu perguntei se ele... Aliás, o PCdoB se aliou ao PT na minha candidatura, na minha eleição. E quando ele era vereador aqui, a senhora era prefeita. E eu perguntei se ele se arrependia de alguma coisa, se ele faria tudo igual. Aí ele falou, me arrependo. Me arrependo de ter tratado a prefeita Erundina tão duramente na época daquela questão do autódromo, que tinha um acordo com a Shell, que ele não concordava. E ele falou, eu não devia, ela era uma mulher que eu devia ter respeitado mais, não seria duro como eu fui. Olha, ele falou bonito, isso pra gente. Né? Essa autocrítica. Ele escreveu um livro, né? Não era o nome do livro, um livreto que ele escreveu. Eu achei tão incrível sobre a experiência não como vereador, mas como a campanha que ele fez junto comigo, eu candidato a prefeito e candidato a vereador. Foi o primeiro vereador do PCdoB. Sim, que governou e que exerceu o mandato na minha época. Então ele contou isso para nós e eu sempre falei, se eu tiver a oportunidade, vou contar para ela, porque ele se arrependeu. Porque eu fui perseguida por tudo, por aquilo que eu... Inclusive pelos aliados. Por aquilo que eu vi. Exato. Né? Então, porque como havia na época vereadores que tinham sido secretários de esporte, e ficaram enciumados, como é que eu tinha conseguido. Né? Eles foram secretários de esporte, tiveram prestígio. A viabilização do autódromo. E aí a gente conseguiu a duras penas. E aqui eu quero citar Piero Gância, que foi o representante da FIA, Federação Internacional do Automobilismo, que acreditou na prefeita na época, né? E bancou a inclusão da cidade, né, na agenda da FIA, que o Brasil ia perder o Grande Prêmio de Fórmula 1, porque o Rio de Janeiro havia vitimado alguns corredores, né? um corredor famoso, e perdeu, por falta de segurança do autódromo, perdeu a condição de sediar que o Grande Prêmio se realizava lá no Rio de Janeiro. Então, por esse acidente que
deixou paraplégico um corredor, não me lembro o nome dele, né? O Brasil ia perder, porque não tinha um autódromo que comportasse com as exigências que a FIA fazia para que se sediasse o Grande Prêmio de Fórmula 1. E aí o Piero Gancia me propôs, né? E eu topei, né? E naquele tempo que faltavam 6 meses no máximo, para que eu deixasse o autódromo numa condição exigida pela FIA, de incluir. Eu disputei com 6 países que estavam disputando na agenda da FIA para os seus países o Grande Prêmio naquele ano. E eu tive que correr atrás dos empreiteiros que prestavam serviço à prefeitura para fazer acordo com eles. E nós fizemos um acordo, né, com a Shell, por exemplo, e outras empresas que prestavam serviço à prefeitura, para que a gente fizesse um convênio deles recuperarem o autódromo nos termos exigidos pela FIA, né, no tempo necessário para que o Brasil fosse incluído no calendário daquele ano, né, e o Grande Prêmio de Fórmula 1 eu disponibilizei alguns terrenos de propriedade da prefeitura que estavam vazios na cidade para que pudesse a Shell colocar à venda de postos de combustível para venda, e 5% da venda ia para os cofres da prefeitura todo mês. Quer dizer, não é que foi de graça. Eu passei os terrenos, eram 36, se eu não me engano, que estavam vazios, para que eles pudessem explorar com a venda de combustível, e eles repassariam para a prefeitura mensalmente 5% dos lucros das vendas que eles tivessem naqueles postos, até um certo tempo de anos, eu não me lembro agora exatamente. Então foi bom, foi bom. Ele não devia concordar com algum termo. Mas aí os vereadores caíram em cima e acharam que eu tinha feito acordos escusos com a Shell. Teve acordo escuso nenhum. É outro processo que eu estou há pouco tempo também me livrando dele, porque ele ainda está pendurado aí nos cofres da justiça, porque nós estamos com o Grande Prêmio, que até ameaçam tirar, levar para o Rio de Janeiro, né? E que é para o Brasil e para São Paulo, né, um triunfo, porque é um dos autódromos mais modernos do mundo, mais seguros do mundo, né? Economicamente, naquele ano, houve uma medida do Collor, o confisco do Collor, a cidade ficou que não tinha moeda brasileira circulando. Era dólar que circulava no autódromo, com os trabalhadores que vinham para montar os carros, e para poder eles compravam com dólar, porque não tinha moeda nacional circulando com a medida do Collor. Ainda teve que enfrentar isso, certo? Então, E o pior é que, depois que a gente inaugurou o autódromo, que eu inaugurei antes, né, com o nome do Pazzi, né, que tem a história do autódromo, né, e quando eu fui assistir o Grande Prêmio, pela primeira vez, eu dei uma corrida no autódromo, quando o público já estava lá, né, quem entregou o prêmio, que não foi, infelizmente, não foi para o Senna. E o Senna me visitou várias vezes no gabinete para a gente acompanhando a reforma do autódromo. O Senna acompanhou junto comigo. Em várias ocasiões ele foi lá para olhar. E tem, inclusive, uma curva, a curva do Senna. Ele propôs uma mudança no percurso por orientação dele, então tem o nome, é a curva do Senna. E ele ia tratar comigo essas coisas, né? E o fato é que quem entregou, porque aí o Collor estava tinha assumido, era março, o Collor tinha assumido em 1º de janeiro, o Collor estava lá, então quem entregou o troféu não foi a prefeita da cidade, foi o Collor. Que raiva! Eu entreguei para o segundo colocado. Não faz mal, a história registra aqui, eu estou falando para vocês, está registrado. Foi o povo de São Paulo, através de uma prefeita que governou essa cidade, né, que trouxe o Grande Prêmio. Eu fui criticada, inclusive pelo meu partido na época, que eu podia ter feito casa popular no lugar. Porque eu visitei, né, o autódromo, se me permite um tempinho. Claro. Eu fui visitar os equipamentos da prefeitura, os primeiros dias de governo.
E eu fui lá com o meu secretário de esporte, que era Juarez Soares? Array Soares. Ele era o secretário de esporte na época do Grande Prêmio. E eu fui visitar o equipamento e vi, é 1 milhão de metros quadrados, numa região muito valorizada, ali na Zona Sul, né? E cercada de favelas, região muito pobre. Portanto, não havia outra destinação, mas que mais o PT desejaria seria construir um conjunto habitacional ali para os moradores daquelas favelas, porém não dava conta da quantidade de famílias que precisavam, e eu deixava de ter uma fonte de receita que eu tinha todo ano uma reserva de dinheiro para construir casa popular, onde a prefeitura também tinha terrenos e comprava terrenos em outros lugares. Então eu apostei, eu digo, não, isso é bom para a cidade, é bom politicamente, é bom economicamente. Naquele dia, naquele tempo, não, como eu disse, tinha uma medida da Zélia, né, que era a ministra do governo Collor, da Fazenda, né, que impedia, que ele fez o confisco e não tinha dinheiro para correr na cidade. Então, nós conseguimos exatamente, naquele momento, a receita daquele primeiro prêmio que realizou-se aqui em março de 1990, né, rendeu aos cofres municipais 2 bilhões de moeda da época, que eu não me lembro qual era, de receita. O Amicaí, que era de saudosa memória, que era nosso secretário de Finanças, né, revelou isso para a gente, que a receita propiciada para os cofres municipais, né, por conta da realização do Grande Prêmio, primeiro Grande Prêmio, rendeu à Prefeitura 2 bilhões na época, que foi o que a Prefeitura contou para suas despesas de creche, de hospital, de escola. Então, governar assim, com o apoio do povo, se não fosse tanta perseguição, teria sido mais fácil. Mas eu faria tudo de novo, arcando com todos os ônus que eu tive que arcar para ter a honra, a alegria de estar aqui na Câmara Municipal, onde também eu estive, e com uma jornalista mulher inteligente, bonita, interessante, né, capaz, para dizer, olha, gente, a política vale a pena. A política é a ferramenta que muda a realidade, dependendo do que se faça com ela. A política é a serviço da sociedade, da população, não a serviço de quem exerce o poder mandado do povo. Então, por tudo isso, eu tenho a agradecer a Deus o privilégio de eu ter tido essas oportunidades e contar com tanta gente boa. Alguns deles têm aqui ainda, alguns servidores que não se aposentaram ainda, andam por aqui. Quando a gente se encontra, é uma festa, é uma alegria, assim como em outros serviços da prefeitura. E eu sou funcionário da prefeitura, sou colega deles como assistente social aposentada. Então é isso, Viviane. É isso a minha vida, a vida do meu povo, a vida dos que me acompanham. Não pensa que eu fiz isso sozinha, absolutamente. É muita gente no passado e hoje no presente, uns que, por exemplo, estão aqui hoje comigo, sem os quais a gente não governaria e não acertaria o tanto quanto a gente acertou, se não tivesse o povo junto com a gente, apoiando, e eles nos ajudando a encontrar soluções técnicas mais adequadas para os vários, diversos e complexos problemas dessa fantástica e maravilhosa cidade de São Paulo, que nos acolhe, que nos deu essa oportunidade. Nem a minha cidade onde eu nasci, o Iraúna, lá no fim do mundo, no Nordeste, da terra, região da seca, me daria a oportunidade sequer de eu ser vereadora, muito menos prefeita dela. Mas é isso aí. Muitíssimo obrigada. Obrigada pelos elogios, que eu ganhei o dia já, gente. Nossa, vou encerrar esse programa felicíssima. Muito obrigada por ter vindo, obrigada por toda a pressão que a senhora suportou aqui dentro. Obrigada mesmo por todo esse trabalho. É uma grande honra para a Câmara saber que a senhora foi vereadora Obrigada, aqui. Viviane, obrigada. Muito obrigada. E Cada volte um de sempre. vocês, na parte que vocês agregam, é parte do produto de tudo. Não é o vereador sozinho, o presidente. São funções. Sem o invisível, que são os servidores públicos, os servidores que servem ao poder, é que dão o produto que a sociedade vê
e acolhe a depender do que eles fazem em relação ao poder que o povo lhes concede, mas passa pelas mãos dos servidores. Por isso a gente tem que também homenagear aqueles invisíveis, sem os quais a gente não apresentaria à sociedade, né, o resultado do exercício do poder que o povo nos confere. Muito obrigada. E muito obrigada para você também que acompanhou essa entrevista até o fim. O Vossa Excelência a Memória volta na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.